Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para trazer uma mensagem para você e hoje nós estamos começando o módulo Transformação na Vida Financeira. Nós vamos falar muito de dinheiro, eu vou quebrar muitas barreiras que às vezes você tem aí dentro de você em relação a este assunto, vou trazer ensinamentos que estão baseados na Palavra de Deus e eu espero te ajudar, eu espero que seja uma bênção na sua vida, tá bom? Mas antes fica aquela pergunta, por que a minha vida e a sua vida financeira precisa ser transformada? E o motivo é muito simples, porque nós ainda não fomos para o céu, nós ainda estamos nessa terra. E enquanto estivermos aqui, principalmente nesse país capitalista, nós precisamos de dinheiro para sustentar nossa família, nós precisamos de dinheiro para realizar os nossos sonhos, para ter qualidade de vida, dignidade. Eu quero ler para você uma passagem que está lá no Salmo 128, em que ele fala sobre prosperidade. Olha o que está escrito. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aqui diz que a pessoa que teme ao Senhor, que obedece à palavra de Deus, ela vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa que é feliz em tudo que ela faz, uma pessoa que vai colher todos os frutos bons que Deus tem para ela. Mas infelizmente, quando você vai falar de dinheiro com as pessoas, principalmente na igreja, as pessoas sentem um desconforto. Por quê? Porque as pessoas acham que isso não é tão espiritual assim, que isso não está muito relacionado a Deus. Pelo contrário, as pessoas acham que o dinheiro é algo que te afasta de Deus, é algo totalmente negativo. E realmente, a Bíblia traz muitos alertas para nós tomarmos cuidado para o dinheiro não ocupar o nosso coração. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia é o livro que mais fala sobre o dinheiro. Só para você ter uma ideia, mais da metade das parábolas de Jesus estão relacionadas à vida financeira. Se você for ver os ensinamentos do apóstolo Paulo no Novo Testamento, o livro de Provérbios fala muito sobre isso, sabe? Então, eu vou trazer aqui alguns passos que você deve tomar para você cuidar bem daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e eu tenho certeza vai te trazer alegria também, felicidade, porque você vai conseguir ter aquilo que você quer e você vai poder também ajudar muitas pessoas, tá bom? Então o primeiro passo é você ser feliz com o que você tem. Esse é um passo muito importante, porque você tem que se contentar, sabe? Você tem que ter alegria com aquilo que Deus já te deu. As pessoas infelizes são as pessoas que ficam focando naquilo que elas não têm, sabe? E outras pessoas são infelizes também porque, por causa do status, elas querem mostrar para os outros, elas querem impressionar os outros, mostrar que elas têm aquilo, sabe? Então elas ficam comprando mais do que podem, elas ficam gastando por algo que não vai lhes render nada, sabe? Eu vejo muitas pessoas assim, pessoas que antes no mundo elas compravam muito, tinham uma gastação tremenda, e aí quando se convertem, elas não mudam o comportamento delas. Aí o que acontece? Elas ficam irritadas, preocupadas, frustradas, às vezes colocam a culpa em Deus. Eu já vi pessoas falando comigo, pastor, mas eu sou dizimista fiel e o dinheiro não para na minha mão. Aí quando você vai analisar a vida da pessoa, ela compra coisas desnecessárias, sabe? Ela muitas vezes compra coisas fúteis que ela não vai usar. Então nós precisamos estar contentes. E a Bíblia fala isso, que nós devemos estar contentes. Se nós tivermos o que comer e o que vestir, devemos estar satisfeitos. Uma vez eu publiquei esse versículo lá no meu Instagram e uma pessoa me mandou uma mensagem falando, pastor, para você é fácil, né? Você fala assim porque você está tudo bem e você vai se alegrar com o que você tem, né? Mas, independente se você tem uma vida próspera, né? Onde você tem uma condição melhor ou não, você deve estar satisfeito. E isso só é possível quando Deus é o centro da sua vida, tá bom? E tem um personagem bíblico, ele chama Agur. Ele era um ajudante do rei Salomão e no livro de Provérbios ele escreveu algumas passagens que eu quero ler para você. Ele fez uma oração que eu achei tremenda. Eu quero compartilhar com você. Está lá no livro de Provérbios. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Essa oração é a oração do contentamento. Ele queria estar contente com o que ele tinha. E quando ele fala aqui de alimento, ele não está falando, lógico, só de comida, mas ele está falando de coisas básicas, sabe? Para a gente se manter, para a gente ter a nossa vida com dignidade, que é a nossa roupa, um lugar para morar, sabe? Então ele pediu para o Senhor nem a riqueza e nem a pobreza,
Porque talvez ele pensasse, se eu for muito rico, pode ser que eu venha me esquecer de Deus, certo? E se eu for muito pobre, pode ser que eu não desfrute também das bênçãos do Senhor. Então, ele fez uma oração de contentamento. É uma oração que você também deve fazer, sabe? Você deve estar feliz e satisfeito com o que você tem. Isso não quer dizer que você vai ser acomodado. Quando eu falo para você se contentar com o que você tem, eu não estou falando para você se acomodar e não buscar coisas novas, buscar melhorar de vida. Não estou falando isso. Mas eu estou falando para você estar feliz hoje, certo? Porque muitas vezes você fica pensando, se eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. E você sabe que muitas pessoas, elas têm muito dinheiro e na verdade elas são pobres, miseráveis, porque a única coisa que elas têm na vida é dinheiro. Então a coisa mais importante para você é você ter Deus no seu coração e você ser próspero. Isso vai ser uma consequência, vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? O segundo passo, aprenda a poupar. Infelizmente tem muitos cristãos que acham que guardar dinheiro é não confiar em Deus, que Ele vai suprir nossas necessidades no futuro. Mas se nós formos analisar na palavra de Deus, a Bíblia diz que nós devemos ser bons administradores daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E ser um bom administrador é você ter responsabilidade, certo? Você analisar o futuro de uma forma realista. Porque nós estamos vivendo num país que está passando por lutas, né? Nós vemos quantas pessoas desempregadas, pessoas passando dificuldade na vida financeira e talvez você é uma delas. Então busque analisar, será que eu fui prudente lá no passado? Será que hoje eu tenho coisas, às vezes comigo, que eu comprei sem precisar e hoje estou passando apertado? E eu estou falando a começar por mim, porque durante muitos anos eu fui um cara muito gastador. Eu vi os meus amigos, né, que tinham condições de comprar, eles tinham dinheiro em mãos e às vezes ficavam, sabe, segurando, e para mim eles eram murrinhas, eles eram pão duro, sabe? E eles até brincavam comigo, Juninho, mas você vai comprar isso, cara? Você tem necessidade disso? E eu ficava com raiva deles. Mas aí o que acontecia? Às vezes, eu gastava o meu dinheiro, certo? Eu gastava antes, e aí eu passava apertado, e eles estavam lá felizes, sem preocupação. E eu me lembro que uma vez um amigo meu fez um grande favor para mim, ele quebrou o meu cartão de crédito. Porque, olha para você ter uma ideia, eu ganhava R$800, olha o quanto eu era irresponsável. E as próximas 3 faturas do meu cartão, né, porque eu sempre parcelava, elas já estavam vindo com R$500. Ou seja, nos próximos meses, imagine o quanto eu trabalhava desmotivado, porque mais da metade do meu salário já estava comprometido. Então, eu não era prudente coisa nenhuma e eu achava que os outros é que estavam errados, tá certo? Eu fazia a minha vontade naquele momento, no aqui e agora, mas eu não pensava no futuro. Então, se você quiser ser uma pessoa próspera de verdade, uma pessoa que é responsável com a sua família. Tem muita gente que é irresponsável, tem família, tem filho para criar e fica gastando dinheiro com bobeira. Então, se você quiser colher frutos de verdade, você tem que ser responsável e você tem que poupar dinheiro. Os especialistas sugerem pelo menos 10% do seu salário, certo? Então, busque guardar um pouco, junte um dinheiro, faça como eu faço, né? Pelo menos eu vou te dar o meu exemplo. Aqui em casa a gente separa o valor que é de Deus e a gente separa um valor para ajudar as pessoas. E depois a gente separa um valor para nós pensarmos, né, nos nossos filhos, para a gente guardar para eles. Aí talvez você pense, pastor, mas eu ganho tão pouco, como é que eu vou juntar dinheiro? Se você fizer um planejamento, parar às vezes de gastar com coisas desnecessárias, pode ter certeza, mesmo que você junte um pouco, isso vai fazer diferença, tá bom? Então a melhor coisa que tem é você estar no azul, porque estar no vermelho é muito triste. Eu já vivi isso muito tempo, justamente nessa fase que eu era muito gastador. Eu ficava sempre no vermelho, sabe? Eu pensava assim, nossa, eu não posso nem ficar doente, porque se eu ficar doente não tem dinheiro para comprar um remédio, sabe? Isso é muito triste e Deus não deseja isso para você. Que você possa ter uma reserva bem guardada aí, tá bom? E talvez o que está faltando é você ganhar mais dinheiro. Você buscar uma nova forma, sabe? De você trazer mais dinheiro, porque isso eu tenho certeza vai fazer diferença na sua vida, tá bom? O terceiro passo que você deve tomar: cuidado com as armadilhas espirituais. Se você adquiriu esse curso, com certeza você realmente quer uma transformação na sua vida em todas as áreas, inclusive na área financeira. E pode ter certeza, o diabo ele vai preparar algumas armadilhas e você deve ficar atento. Às vezes ele vai colocar armadilhas para tirar a sua atenção, tirar o seu foco ou gerar preocupação que você não precisava ter. Uma vez Deus me deu um sonho e nesse sonho o pastor aqui da nossa cidade, um pastor que é muito conhecido,
ele estava pregando na igreja e era uma igrejinha muito simples. E nessa igrejinha Deus estava usando ele poderosamente, expulsando demônio, curando enfermos. E um dia, né, eu virei para ele, né, e eu contei esse sonho e eu disse o seguinte: meu irmão, o que Deus mostrou no sonho é que é para você manter a sua simplicidade. Não queira crescer demais. O seu ministério está debaixo da mão e do mover de Deus. E ele então, naquela hora, ele não deu atenção, mas eu sabia que ele estava começando a ficar orgulhoso, soberbo, sabe? Ele não estava dando ouvidos às pessoas que estavam à volta dele. E o que aconteceu? Ele contratou um cômodo muito grande e nesse cômodo era tipo 10 vezes maior o valor do aluguel. E o que aconteceu? Ele perdeu o foco dele. Ele parou de pregar a palavra de Deus e começou a pregar sobre dinheiro o tempo todo. As pessoas começaram a sair da igreja, por quê? Ele ficou chato, ele só falava de dinheiro. E tinha uma razão para isso, porque agora o cômodo era muito mais caro, entendeu? Então, talvez ele não foi tão sábio assim. Ele deveria ter esperado em Deus, consultado a Deus, visto se ele realmente podia investir aquele valor todo mês. Então, ele começou a sacrificar as ovelhas e perdeu seu foco, sendo que talvez nem era isso que ele queria falar, mas ele tinha que falar de dinheiro, porque ele assumiu uma grande responsabilidade. Então tome cuidado com essas armadilhas, porque o diabo ele vai querer nos fazer perder o foco. Eu quero ler para você uma passagem que o apóstolo Paulo ele nos traz uma alerta. Está lá em 1 Timóteo. Olha o que está escrito. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muito sofrimento. Está vendo como a palavra de Deus, ela funciona para todas as gerações? É a própria palavra de Deus que está nos dando um alerta. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você quiser ficar rico, você vai cair em muitas armadilhas, sabe? Então mantenha a sua simplicidade. E se Deus te der uma vida melhor, glorifique a Deus, sabe? Não queira crescer da noite para o dia. Tem muitas pessoas que querem dar um salto, né, na sua vida e às vezes fazem a maior burrada da vida delas e às vezes tropeçam ou então elas adquirem algo que traz muito sofrimento, como nós acabamos de ver. Às vezes você adquire um bem material, às vezes um novo comércio, às vezes você já está ganhando bem, aí você quer duplicar o seu salário. E aí de repente você arruma para a cabeça, porque você agora já não vai ter mais tempo para sua família, não vai ter tempo para ir na igreja, certo? Às vezes por causa da ganância, você arruína a sua vida. Então o meu conselho para você é o seguinte, em primeiro lugar, esteja contente com o que você tem, fique feliz, certo? E o pouco que você tem, procure poupar um pouco, e tome muito cuidado com essas armadilhas, porque tem muitas pessoas que já se desviaram há muito tempo e não sabem. O coração delas já não é mais o mesmo, certo? Elas já não convivem mais com certas pessoas. Tem aquela frase, né? Não me misturo com essa gentalha, do Chaves. E muita gente é assim, ela começa a ganhar muito dinheiro, ela não se mistura mais com os irmãozinhos da igreja. Terminou o culto, ela sai antes, sabe? Então não seja assim, não deixe o dinheiro mudar quem você é. Coloque Deus em primeiro lugar, porque o pecado não é você ter dinheiro, o pecado é você amar o dinheiro. É o que o apóstolo Paulo disse, né? Que muitos, por amarem o dinheiro, elas trouxeram muito sofrimento para a sua vida e para a sua família. Que você não venha cair nisso, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, porque eu tenho uma palavra abençoada para você. Deus abençoe.